Olá! Em continuidade ao nosso devocional forte, nós estamos na parte 5, forte nos relacionamentos. E hoje é o capítulo 6, o Deus da justiça. Vamos lá. O versículo tema está em Provérbios 18:17, que diz: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Sempre que houver mais de uma pessoa em uma sala, em uma conversa ou até em uma mídia social, há um grande potencial de conflito. Com demasiada frequência, as pessoas em ambos os lados da discussão batem o pé e se recusam a ouvir, porque acreditam que é elas que estão certas. Então, quando o povo estava sob a escravidão egípcia, os filhos de Israel viam conflitos sendo resolvidos na base da violência e da intimidação. Em sua nova fase de liberdade, eles precisavam de um modelo saudável de resolver conflitos. Eles haviam trocado a vida de escravidão da terra do Egito por uma vida sob a nuvem e a proteção de Deus. Isso significava passar do domínio dos ídolos de pedra, das imagens cegas, para um Deus vivo, que é santo, justo, amoroso e temível. Esse Deus do fogo e amor não se parecia em nada com os deuses dos egípcios, que eram apaziguados com ofertas. O santo de Israel deve ser servido em espírito e em verdade. E a própria razão para o governo divino era a justiça, e ainda é a justiça. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Isso está em Salmos 9:7. Quando somos tratadas injustamente, podemos confiar que no final a justiça será feita. Entremeado profundamente dentro de cada uma de nós, há um anseio desesperado por justiça, mas se nós formos honestas, muitas vezes nós julgamos mal. Por muitas pessoas e circunstâncias, a autora relata que ela já teve a certeza de que ela estava certa, até ouvir o outro lado da história. Esse é exatamente o motivo da advertência de Paulo em 1 Coríntios 4:5, que diz: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Eu quero contar rapidinho para vocês, né? Eu normalmente tenho por hábito, gente, quando eu vejo uma situação que eu acho que eu estou correta e que eu fui injustiçada naquela situação, eu sempre coloco para Deus. Eu procuro, evito não julgar e eu coloco para Deus a situação. E ainda falo que a justiça dele vai prevalecer sobre a situação. Aos nossos olhos pode ser até demorado, mas nós sabemos que o tempo dele é perfeito. Eu estava uma vez numa reunião de oração e estávamos passando por algumas situações que, olha, sabe aquelas situações que a gente fala, só Deus nessa causa? Era bem essa. E eu senti uma vontade muito forte, como a palavra dossiê mesmo, de montar um dossiê sobre esses assuntos. E olha que tremendo, eu fui ver hoje o significado ao pé da letra da palavra dossiê. Significa série de documentos importantes que tratam, revelam a vida de um ou mais indivíduos, de um país ou de uma instituição. Enfim, foi como se eu abrisse uma pasta mesmo. Eu sentei, foi como se eu abrisse a pasta e eu fui colocando cada assunto da oração que eu estava fazendo. E ainda foi como um documento. E ainda no final, eu orei no final, eu fechei, falei, pronto, Senhor, eu entrego a Ti essa pasta. E eu espero resposta, enfim, continuei a minha oração. Passou um tempo, também numa reunião de oração, eu estou lá orando, quando de repente eu ouço, mas assim, no meu ouvido, né? Como se alguém estivesse falando no meu ouvido. A sentença está saindo. Eu abri meus olhos até achando que estava alguém orando ou falando do meu lado, mas não era. Uns dias após esse ocorrido, eu comecei a ter as respostas, uma por uma, daquela pasta que eu entreguei ao Senhor. Olha, foi uma experiência tremenda de oração que eu tive a respeito da justiça de Deus. Foi muito tremendo, tá? E nós podemos buscar a sabedoria do Senhor em nosso conflito e ficar aliviadas que, em última instância, cabe a Ele julgar e salvar.
andando sob a liderança dele. Podemos responder em retidão e em misericórdia, sem ter a responsabilidade de aplicar o castigo, vingar ou impor o cumprimento da lei. Nós podemos orar a Deus e vê-lo agir e aconselhar. Afinal, Ele é um conselheiro que está sempre conosco. Eu sou prova viva disso. Essa experiência que eu contei para vocês é exatamente isso. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque a pressão diminui. Eu posso confiar em Ti e me curvar perante a Tua liderança em tempos de conflito. Muito obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade, porque o Senhor julga as nossas causas. Obrigada, Senhor. Eu sou forte quando confio ao Deus da justiça o meu conflito. Aleluia! E até o próximo capítulo.